Para a gente tentar entender e saber a causa desses incêndios, nessas fiações, eu vou trazer agora ao vivo, trazer de volta aqui conosco, o nosso Ivan Lemos, para que ele possa explicar para a gente, porque ele está lá no Corpo de Bombeiros, se os Corpos de Bombeiros, se os bombeiros sabem, por exemplo, a causa desse incêndio. Por que isso tem sido tão comum? É o calor? Os fios estão sendo mal posicionados? O que acontece? Por que os postes estão pegando fogo dessa forma e rotineiramente aqui em nossa capital? Ivan, boa tarde. Wilson, boa tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das causas é essa que o Alan pontuou bem na reportagem. São postes que acabam recebendo uma sobrecarga de fios de empresas de telefonia, de internet, e aí isso acaba sobrecarregando aquele poste e dá problema, obviamente. Eu vou conversar agora com o Sargento Lucas Barreto, aqui do Corpo de Bombeiros, que vai falar mais sobre isso pra gente. Sargento, inclusive, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Esses postes sobrecarregados, e isso acaba gerando um curto-circuito e incêndio. Isso, tem sido muito comum a gente ir para essas ocorrências e diversos são os motivos. A gente viu aí na reportagem que essa provavelmente tenha sido ocasionada por algum curto ocasionado por essa colisão, né? Os fios não suportaram ali, né, o choque um com o outro e ocasionou esse princípio de incêndio, esse incêndio. Eu não estava especificamente no local, mas aí a gente escutando a reportagem dá para a gente ter essa noção. Então, dia após dia a gente tem sido acionado para intervir nesse tipo de ocorrência, que tem sido ocasionado ou por sobrecarga de tensão de determinado estabelecimento, ou também por esse emaranhado de fios que ficam, né, ao longo da cidade, de empresas de telefonia, internet, e aí isso ocasiona um problema para as pessoas que estão transitando, né, seja ele com os veículos, seja até a própria população que está ali circulando, os transeuntes. Isso pode ocasionar um problema maior, né? O senhor estava me contando antes da gente entrar ao vivo que tem muitos bairros que ainda tem uma fiação mais antiga e isso acaba sobrecarregando também, provocando esses incêndios? Sim, também. A fiação antiga ela pode provocar esse curto também, por conta principalmente dessa região aqui da orla, né? A maresia ela provoca esse desgaste e a gente deve agir com bastante cautela. Aí a gente falando já para a população, a cautela ela precisa ser no sentido de não jogar água, né? Apesar do princípio de incêndio por vezes ser ocasionado por esses fios de internet e TV, porém a gente sabe que ali existe uma rede de baixa tensão e mais acima a rede de alta tensão. Isso pode ser fatal. Então jamais a gente, né, quem estiver passando, ver aquele fogo, aquele incêndio, jamais jogar água no local, porque pode ser que venha a ser acometido por um choque, pela água ser condutora de energia. Por mais que a pessoa esteja um pouco distante ali, não se deve jogar água em maneira nenhuma. Primeiro ligar para o Corpo de Bombeiros. Exato, a gente orienta para que acione o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai no local, porque a gente também intervém apenas nas situações onde ocorram gravidade de se colocar algum estabelecimento, alguma residência em risco. A gente vai de forma bem cautelosa agir, mas também se tiver alguma vida em perigo, a gente vai agir, né, com maior agilidade para que nenhuma fatalidade ocorra maior. Lembrando também que a presença da Equatorial ela é indispensável nesse tipo de ocorrência, já visto que precisa certas vezes desativar toda a rede elétrica, refazer a fiação, e aí a gente não pode jamais também desativar toda a rede elétrica, porque isso já extrapola a responsabilidade do Corpo de Bombeiros. O senhor pontuou aí incêndios que são provocados principalmente, princípios de incêndio, principalmente por emaranhados de fios, né? Fios ali muito juntos nesses postes e também por causa dessas fiações mais antigas e a salinidade. Mas a gente tem percebido também muitas ocorrências em relação a princípios de incêndio em contadores de energia. Por que isso pode estar acontecendo? Olha, ontem mesmo a gente teve uma ocorrência aqui no cemitério São José. Foi no contador de energia do cemitério São José, aqui na Avenida Siqueira Campos, no Trapiche. A gente não tem como precisar de imediato o que foi, porém a gente suspeita, né, um curto-circuito na rede elétrica do próprio estabelecimento, no caso do próprio cemitério,
ou até mesmo um curto vindo de fora para dentro. Então isso aí é uma análise, é uma perícia que tem que ser feita pela própria Equatorial ou até por uma empresa contratada pelo município para a gente precisar, nesse caso especificamente. Mas assim, são diversos motivos, como a gente já detalhou aqui, e aí só quem pode relatar isso são esses atores, né? Sargento, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Tomar cuidado e sempre chamar o Corpo de Bombeiros e a Equatorial, nunca tentar apagar esse incêndio sozinho, como o sargento disse, jamais jogar água nesses fios pegando fogo. Volto com você, Wilson.